Então, vamos lá para mais uma atividade, um estudo aí para os vestibulares, né? Vamos ampliar os conhecimentos sobre figuras de linguagem. Então, é a habilidade 34, identificar recursos semânticos, quais as figuras de linguagem presentes aí nos poemas, nas propagandas, certo? Então, o que é uma figura de linguagem? Vocês já estudaram isso? O que significa isso para vocês, figura de linguagem? A figura de linguagem tem algo a ver com o sentido conotativo que vocês estudaram aí na atividade anterior? O que é sentido conotativo das palavras e sentido denotativo? Isso precisa ficar muito claro. Eu compreendendo que as palavras, elas podem ganhar um novo sentido dentro do texto, dependendo do contexto, que a palavra pode ser usada não no sentido só literal, denotativo, ela pode ganhar um novo sentido dependendo da intencionalidade do autor. Isso me ajuda muito, certo? Vai ajudar muito na hora da interpretação de poemas, principalmente. Então, muito claro aí o que é sentido denotativo e o que é sentido conotativo. Denotativo, sentido literal, certo? Eu já dei um exemplo aí na aula anterior. O fogo, por exemplo, queimou o canavial. Esse fogo está no sentido real, literal, certo? Denotativo. E sentido conotativo, amor é fogo que arde sem se ver. Você é fogo. Então, aí é no sentido figurado, conotativo. Sentido conotativo. Vamos para a análise de algumas figuras, o estudo, depois análise de algumas figuras e algumas questões de vestibular, certo? Então, vamos lá. Metáfora, revisão aí de metáfora. O que é uma metáfora? Vocês se lembram? Metáfora é uma comparação implícita. Ela é uma rosa. Ele é um touro. O que significa isso? Ele é chifrudo? Não, ele é forte, ele tem a força de um touro. Então, ele é um touro, né? É uma metáfora. Se fosse comparação, ele é forte como um touro. Ela é bonita como uma rosa. Mas eu aproximei os dois elementos comparativos através da metáfora, através da comparação implícita. Eu disse que ele é um touro e ela é uma rosa, metáfora. Antítese, antissocial. Não é social. Anti significa contrário. Então, antítese é contraste. Palavras opostas. Riso, pranto. Certo? Metonímia, o nome, eu troco o nome, a marca pelo produto, eu troco o autor pela obra, troco a parte pelo todo. Exemplo, li José de Alencar. Eu não li o José de Alencar, ele abriu a camisa, eu li lá o José de Alencar. Não, eu não li o José de Alencar. Eu li uma obra do José de Alencar. Estou lendo José de Alencar. Paradoxo, uma figura que consiste na oposição de ideias. Não são palavras opostas como antítese. Riso, pranto. É um contraste de ideias contraditórias. Certo? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como uma ferida pode doer e não sentir? Ideias opostas. Aliteração, repetição de consoante. Consoantes. Fátima ficou com Fábio facilmente. F de Fátima. Certo? Personificação ou prosopopeia. Características dos seres humanos, de persona, de pessoas, a seres inanimados. Certo? A porta geme, as borboletas bailam.
Onomatopeia, sons não decifráveis. Toque, toque, toque. Pode ser. Pleonasmo, repetição. Existe o pleonasmo vicioso, aquele feio, subir para cima, descer para baixo. Nasceu uma menina mulher, um menino homem. Unânime de todos. Então, aquele desnecessário. E o poeta usa como recurso, muitas vezes, para dar ênfase. Eu vi com os meus próprios olhos. Então, pleonasmo é uma redundância, uma repetição, até desnecessária. Hipérbole, exagero. Então, já lhe falei 1000 vezes. Estou morrendo de fome. É um exagero. Ironia, quando se diz uma frase, algo querendo dizer outra. A intenção é humor, é ridicularizar. Então, a ironia é você dizer uma coisa querendo dizer outra, certo? E temos ainda o eufemismo, que você abranda uma situação, você fala para a mãe do aluno, seu filho não é muito dado aos estudos, né? Para não falar, seu filho é um preguiçoso. Então, para abrandar, usa-se um eufemismo. E outros exemplos aí que nós vamos ver nos exercícios. Anáfora, repetição. Repetição de um mesmo termo no início de cada verso. Por exemplo, vamos lá? Olhando para esta imagem, você vê o quê? 4, 4, 3, 3. Olha o tema, apartheid. É tá escrito aí, né? Já viram? Um soneto. Então, é um soneto, é uma metáfora de que tema? Qual é o tema abordado aí nesse soneto? Muito bem representado pela metáfora, porque não tem nenhuma palavra escrita, mas o que foi o apartheid? Então, observem que você tem aí um arame, né, arame de cerca, aquele arame que separa, que aparta. Então, uma metáfora muito interessante. É um dos poemas que eu mais gosto. Quando eu falo eu amo esse poema, muitas pessoas, mas onde é que tem poema aí, né? Alguns questionam, mas onde é que tem poema aí? O poema é muito lindo. Você tem a poética, né? Que é a forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos na composição de um soneto. Podemos dizer que são versos decassílabos? Olha a métrica, o respeito à métrica, certo? Então, é um poema muito bonito, é a metáfora de um soneto, e bem simbólico aí o tema implícito. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Que figura nós temos aí? Anotaram lá no primeiro, o estudo do primeiro slide? Agora é só verificar que figura você observa nesse poema. Você é meu sol, minha lua, minhas estrelas. Você é minha linda borboleta. Alguém é o sol do outro, é as estrelas do outro, é uma linda borboleta? Como se fosse, mas não é. Então, isso é uma que figura de linguagem ele esbanjou para conquistar aí a menina. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio eu tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou a carta eu abri, quando ouvi Prince dancei, quando quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando te achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Então, quando? Eu quis, eu esperei, eu tremi, eu liguei, eu abri. Quando?
Então, esse quando é muito importante, porque marca o tempo em que as ações ocorreram. Essa repetição, chamada de, que figura de linguagem você tem aí, aquele termo usado para marcar, que mostra uma repetição da mesma palavra, de uma conjunção no início dos versos, chama-se, complete aí. A inércia que me tira o sossego acaba onde começa o caos que me acalma. Então, o caos acalma. A inércia tira o sossego. Que figura nós temos aí? Até olhando para as duas imagens, o que eu percebo? Algo tranquilo, parado, e a outra, um caos, um furacão. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela, Nossa, quanto tempo eu não ouvia alguém usar uma sinestesia. Então, ele mesmo já disse que aí tem uma sinestesia. Onde é que apareceu essa sinestesia? Por que é sinestesia? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Gregório de Matos, barroco. Uma característica do barroco foi a linguagem rebuscada, o hipérbato ou inversão, que deixou uma linguagem confusa, certo? Então, olha as inversões que ocorreram aí. O sol nasce e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. A noite escura se segue depois da luz. Em tristes sombras morre a formosura. A formosura morre em tristes sombras. A tristeza morre em contínuas alegrias. Então perceba o que ele quis dizer com tudo isso. Qual é o tema abordado por Gregório de Matos? Nasce e não dura. A noite também, a luz também morre na noite. A formosura também morre na sombra. E a alegria morre na tristeza. Então, o que ele quis dizer? Que nada é para sempre. A vida é efêmera, é passageira, certo? E olhe, perceba como as figuras de linguagem, principalmente uma em evidência aí, e predominante, ela contribui para o tema, com o tema desse poema, certo? Se nasce e não dura, morre, né? Noite, dia, alegria, tristeza, certo? Então, que figura de linguagem vocês observam? Que figuras, né? Tem mais de uma aí, que contribuíram para com o tema do poema. São necessárias muitas mãos para construir a casa. Muitas mãos, só as mãos vão sozinhas. Pegar os tijolos, a escada, o reboco, e o cimento, sei lá o que mais aí. Então, você usou, né? Alguém aí usou, trocou a parte pelo todo, certo? A mão não vai sozinha. Que figura de linguagem é essa? Que troca o autor pela obra, a marca pelo produto, a parte pelo todo, certo? Mesma coisa ocorre aqui quando se troca a marca pelo produto. Então, cotonetes, Johnson & Johnson, certo? Trocou o que pelo que aqui, que figura de linguagem, mais uma vez, está presente nesse produto. Carlos Drummond, Manuel Bandeira, nossos amigos modernistas, certo? Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como diabo. Diabo comovido? O que o Carlos Drummond pretendia ao dizer isso aqui? Eu não devia te dizer, minha amada, né? Leitor,
te dizer, ao te da segunda pessoa, né? Com quem ele está falando. Mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então ele disse uma coisa, mas a intenção foi dizer outra. Ninguém se comove aí diante disso, né? Pneumotórax retrata bem o período aí da tuberculose do Manuel Bandeira. E ele diz aí um pouco sobre, ele retrata um pouco da doença, da tuberculose. E no final ele pergunta para o médico: então, doutor, não é possível tentar uma intervenção, um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Manuel Bandeira, ele retratou a morte, diferentemente dos poetas do romantismo, principalmente a segunda geração, né? Aquele voltado para o ego, com uma tristeza, falando de morte, solidão. Manuel Bandeira brincou um pouco com a própria desgraça, a própria doença, né? Então, que figura ele usou aí no final para brincar, para causar um pouquinho de humor, a frase falando da própria doença, certo? Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Cruz e Souza, simbolismo. Já relaciona com o que vocês sabem sobre o simbolismo, do simbolismo que é que eu estudei, o que eu sei, o que ficou, a musicalidade muito presente. De que forma os autores conseguiam mostrar essa musicalidade em seus poemas? Usando como recurso, uma figura de linguagem que provoca aí, ao ler o poema, uma musicalidade. Visões, salmos, cânticos serenos, surdinas, órgãos, flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes, boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa também explorou essa figura de linguagem no trecho, no fragmento do seu texto. Que figura de linguagem é essa? Que com a repetição de algumas consoantes consegue-se a musicalidade. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chove. Repetição no início de cada verso consiste em que figura de linguagem? Nem tudo que ronca é homem, nem tudo que berra é mulher, nem tudo é legal de pegar. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. Novamente, repetição. No início de cada verso, estamos falando de qual figura de linguagem aí, mais uma vez. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. O vento beija, as ondas lambem, o sol abraça, meu coração canta. Olhe os animais também aí do lado, né? O gatinho, os patinhos, se abraçando, sorrindo, felizes. Que figura de linguagem nós temos aí, tanto na imagem quanto nos versos, certo? O vento beija, as ondas lambem, o sol abraça, o meu coração canta, o gatinho abraça, ele sorri, certo? Chega de blá, blá, blá e vamos para as questões de vestibular. Mas antes, faltou aqui saber o que é o blá, blá, blá. O que é blá, blá, blá? Nhaque. Quando você morde alguma coisa crocante e faz algum barulho não decifrável. Que
Que figura está presente nesses dois exemplos aí? Vamos lá? Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Se estiver correto, não assinale. Assinale a que está incorreta. A classificação não corresponde com a figura presente na oração. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. O céu fica roxo e a cidade agoniza. Prosopopeia, personificação. O que é prosopopeia mesmo? Personificação? Atribui uma característica do ser humano, certo? A um ser inanimado. Ele riu frouxamente um riso sem alegria. Ele riu um riso. Quem ri já é um riso. Então, desnecessário dizer ele riu um riso, certo? Isso é pleonasmo? Se for, está correto, eu não vou assinalar. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Então, peço-lhe 1000 desculpas, metáfora. Há uma metáfora aí? Observe. Metáfora é uma comparação implícita. Então, você tem aí uma comparação implícita. Toda a vida se tece de 1000 mortes. Vida, morte. Ainda de 1000 mortes, né? Eu tenho aí uma antítese. Vida e morte. Eu tenho uma antítese. Se eu tenho uma antítese, a frase está correta, classificação está correta, eu não vou assinalar, porque eu estou buscando na questão a classificação que está incorreta. Ele entregou hoje a alma a Deus. Então, usou um eufemismo para dizer que não morreu. Para não dizer que morreu. Ao contrário, né? Para não dizer que morreu. Então, se houver um eufemismo aí, você não vai assinalar. Enfim, qual é a alternativa que a classificação não corresponde com a figura que aparece aí na frase, certo? A, B, a, C, a, D ou a E. Uma questão da VUNESP, para quem vai prestar aí a VUNESP, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Eu mudo o mínimo e continuo com o poder nas minhas mãos, né? Bem politicagem nessa frase. A figura de linguagem presente é chamada de. Então, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem é metáfora, uma comparação implícita, hipérbole, exagero, hiperbato, inversão de oração, dos termos na oração, anáfora, que retoma ou repete, né, um termo, antítese, palavras opostas. Qual a alternativa correta? As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor expressivo à linguagem. No seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, predomina a figura denominada. Tu és a chuva, eu sou a terra. É uma onomatopeia? Barulhos não decifráveis? É um exagero? A hipérbole é uma hipérbole, um exagero? É uma metáfora? É uma como se fosse, mas não é? Uma comparação implícita? É uma catacrese, tipo a asa do bule, o bico do bule, a asa da xícara? É uma sinestesia, exploração de mais de um órgão dos sentidos? Que figura de linguagem está presente aí, denominada onomatopeia, hipérbole, metáfora, catacrese ou sinestesia? Nos versos abaixo, há uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões antagônicas. Saiu do hotel com 4 olhos. 2 no presente, 2 no passado. Presente, passado. Essa figura recebe o nome de antagônica, o próprio enunciado já te deu a resposta.
que é antagônico, certo? Lembra o quê? Metonímia, catacrese, hipérbole, antítese ou hiperbato? Metonímia troca o autor pela obra, o continente pelo conteúdo. Catacrese, um termo emprestado, o dente do alho, por exemplo, cabeça de cebola, cabeça de alho. Hipérbole, exagero, já expliquei 1000 vezes. Antítese, palavras opostas. Hiperbato, inversão, na ordem direta aí das frases, certo? Dos termos nas orações. No enunciado, entre aspas aí, tirado de um livro, né? Virgílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Registra-se uma figura de linguagem denominada anáfora. Anáfora é uma repetição. Personificação, característica do ser humano, um ser inanimado, está personificando algo. Antítese, palavras opostas. Catacrese, um termo emprestado, ou uma metonímia. O que é que nós temos aí? No sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada sintagma, é uma sentença, uma oração, certo? Então, nessa oração, uma palavra branca e fria, encontramos uma oração, não, esse enunciado está bem errado, né? Para ser uma oração, precisa ter um verbo, e aí não tem, né? Então, uma palavra branca e fria. Nós temos uma sinestesia, um eufemismo, uma onomatopeia, antonomásia ou uma catacrese. Vamos lá? E finalizamos aí mais uma revisão, certo? Boa sorte, muito estudo para vocês, tudo vai ficar bem.